Continuando aí, falando agora sobre as alianças estabelecidas pela Alemanha antes da guerra. Vamos ver também alguns movimentos aí do Japão e da Itália, tá? No ano de 1931, na verdade, o primeiro país a iniciar, né, suas movimentações de conquistas territoriais foi o Japão, tá? Desculpa, gente. Foi o Japão. O Japão atacou a Manchúria e anexou esse território. O que era Manchúria? Manchúria era uma parte no nordeste da China, um território do nordeste da China, que o Japão sempre teve interesse nesse território, foi lá e anexou esse território ao Japão, tá? E aí, Sora, o que as outras nações falaram, né? Não reclamaram, ninguém chiou, a China não chiou. A China, lógico que chiou. Inclusive recorreu à Liga das Nações, a Liga das Nações foi lá, deu uma reprimenda no Japão, o Japão mandou uma banana para a Liga das Nações e ficou por isso mesmo. A Liga das Nações era um fracasso, gente. A Liga das Nações não tinha força nenhuma para poder deter aí os interesses dessas potências que antecederam a Segunda Guerra Mundial. Então o Japão começa ali as suas manifestações na China já em 1931. Já em 1937, o Japão vai atacar a parte mais ao sul da China, vai tomar a Coreia. Aliás, desculpa, a Coreia já estava sob o controle do Japão desde a década de 20, e vai atacar a região da Indochina, né, que não existe mais. A Indochina era uma colônia francesa, hoje são os territórios do Vietnã, do Laos e do Camboja, tá? Então o Japão está fazendo a festa lá no Oriente, tá? E a Itália, quais as movimentações da Itália? A Itália foi lá, anexou a Albânia, que fica ali na região dos Balcãs, né? Foi lá, anexou a Albânia e depois invadiu a Etiópia, né? E acabou eclodindo uma guerra lá na Etiópia, porque os etíopes vão reagir à invasão da Itália. A Itália, o Mussolini achou que ia ser fácil, né, que ele ia dominar rapidamente os rebeldes considerados da Etiópia. Porém, gente, esse pessoal deu muito trabalho para o Mussolini. Mussolini então resolveu radicalizar, começou a fazer ataques químicos dentro da Etiópia, dizimando centenas, milhares de pessoas em massa, assim, tá? Em um ataque só, ele conseguia dizimar milhares de pessoas por causa desses ataques químicos. E acabou dominando a Etiópia, não por completo, porque os grupos de resistência continuaram até o final da guerra. Em 1936, a Alemanha vai estabelecer um primeiro acordo anticomunista, chamado Antikomintern, tá, com o Japão. Aí em 1937, a Itália, que ainda não tinha aderido ao acordo, acaba entrando nesse acordo aí. Mas esse não é a formação do eixo, tá, gente? A formação do eixo parte desse primeiro acordo, Pacto Antikomintern, que seria a ideia deles combaterem um avanço comunista, o avanço socialista no mundo ou na região de domínio deles, tá? Aí em 1939, o Hitler, né, chama o Mussolini para uma negociação e eles acabam formando o eixo, né, que isso é antes do ataque à Polônia, tá, gente? Ele forma então o eixo Roma-Berlim e em 1940 o Japão entra para esse acordo, formando aí o que nós chamamos de esquema Roberto. Roma, Berlim e Tóquio. Né? Então vão ser aí as três nações que vão ser as cabeças desse acordo chamado o eixo. Não foram só as três nações que compuseram o eixo, teve muito mais nações. Porém, essas são as três cabeças, né, vamos dizer assim, as responsáveis pela desgraça da Segunda Guerra Mundial. Não pode esquecer, hein, gente, que o eixo é composto por esse grupo. Então, a Segunda Guerra Mundial, você pode dizer que acontece entre o eixo e os países aliados, tá? Então, o eixo
Japão, Itália e Alemanha, e os países aliados, os cabeças, né? Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Só que Estados Unidos e União Soviética vão entrar na guerra mais tardiamente, tá? A partir de 42, né? A União Soviética 41 e os Estados Unidos oficialmente em 41, porém na prática em 42, tá? Então aí vocês estão vendo um mapa, já, mostrando para vocês as conquistas territoriais dos nazistas. Aqui vocês podem colocar nazistas e fascistas, tá? Estão inseridos no mesmo contexto. Também a África também foi palco, Sora, de combates, muito palco de combate, porque as colônias europeias se encontravam na África, né? Então, essas colônias, elas tinham exércitos, a população dessas colônias serviam no exército das suas metrópoles. Então, o conflito foi inevitável, até porque também eram áreas de interesse econômico, como exploração de minerais, de petróleo, exploração de riquezas, uma infinidade de riquezas que interessava a todas essas potências, principalmente aos nazistas e fascistas, tá? Então aqui nós temos os representantes do Pacto Anticomitém e do Eixo, né? Aqui o Mussolini, a bandeira italiana, ou fascista, né, na época. Aqui o Hitler com a bandeira nazista, e aqui o imperador japonês, Hirohito, né, com a bandeira do Império do Japão, tá? Todas as bandeiras, vocês sabem, já sofreu alteração. Então aqui nós vamos ter que, diante dessas expansões, Inglaterra e França insistiram na política, eu já falei, tá? Então aqui basicamente eu já citei para vocês, aqui a invasão da Alemanha à Polônia, as setinhas rosas, claro que é a movimentação dessa invasão alemã, e as setinhas marrons aqui é o avanço das tropas soviéticas. Aí eles estacionam cada um no seu território e não vai entrar em confronto direto já em 39. A guerra entre a Alemanha e a União Soviética iniciará a partir de 1941, tá bom? Quando o Hitler atacou a Polônia, gente, ele usou uma estratégia de guerra que foi impressionante para a época, que pega o mundo de surpresa, que é a chamada Blitzkrieg, tá? Vamos avançar aí para vocês poderem ver o que foi a Blitzkrieg, Sora. Blitzkrieg nada mais é do que guerra relâmpago. É quando o Hitler utilizou todas as forças dele num ataque massivo. Como assim, um ataque massivo? É como se você entrasse com tudo que você tem numa luta, tá? Já de primeiro momento. Então ele entrou com a força aérea, ele entrou com a força terrestre e a força naval. A força naval ele atacava quando tinha possibilidade. E a força aérea e a terrestre ele atacava sempre. Então, a mesma hora que a aviação está entrando, estão entrando os tanques, estão entrando os caminhões de combate, estão entrando as motos, estão entrando os jipes, está entrando a cavalaria, está entrando a infantaria, tudo ao mesmo tempo, tá? Num ataque para não permitir que o inimigo consiga respirar, consiga pensar para sair daquela situação. E o ataque ele era massivo e altamente destrutivo. Então eles entravam bombardeando tudo com a aviação, logo em seguida já vinham os tanques, logo em seguida já vinha a cavalaria, já vinha a infantaria, e eles arrasavam com a terra por onde eles passavam, até que eles dominam, em questão de 3 semanas, eles dominam todo o território polonês. Então aqui a parte mais clara da Polônia passa a ser nazista, e a parte mais escura passa a ser soviética, segundo o acordo de não agressão. Quando os nazistas dominaram a Polônia, eles implantaram as leis de Nuremberg, né, que eram aquelas leis que eu já falei para vocês, antissemita, eles implantam também na Polônia. Então quem era judeu na Polônia passa a ser perseguido aí
pelos nazistas. Já vai estabelecer um governo nazista também na Polônia, tá bom? Aí a Luftwaffe. Luftwaffe era a aviação alemã, tá? Que eram muitos aviões, tá? Que eram caças, né? Aviões caças, mas também havia muitos bombardeiros, que eram aqueles aviões maiores que carregavam muitas e muitas bombas. Aí ele já tem uma eficiência maior do que na Primeira Guerra Mundial. Os aviões são mais velozes e são mais precisos também no ataque. Tem mais recursos também de armas. E eles também continuam utilizando os chamados dirigíveis, né, os zeppelins. Aqui a infantaria nazista, tá? Os soldados que marchavam a pé para ir para o front, tá? Para ir para o conflito tete a tete com os soldados inimigos deles, né? Aqui é a cidade de Varsóvia, depois que ela foi bombardeada, tá? Os prédios no chão, como vocês estão vendo aí, muitos prédios eram prédios de moradores, então que não tinha nada a ver com uma guerra, não tinha nada como se defender, né, da guerra. Havia muitos hospitais que foram bombardeados, escolas. Então a destruição ela é desesperadora, tá? Muita gente morreu nesses ataques aéreos. Agora a questão da Segunda Guerra Mundial, o estopim, né, foi a invasão da Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Aí é uma foto, gente, aqui por trás, né, da Polônia, depois que as tropas nazistas passaram. A situação de desespero e de desolação, né? Fica tudo nas ruínas. O avanço da guerra na Europa, né? A primeira fase marcada pela expansão do eixo, era a Blitzkrieg, que eu falei para vocês, a guerra relâmpago. Em questão de muito pouco tempo, eles dominavam uma nação, não deixando chance, né, para essa nação vamos dizer assim, se reerguer militarmente. O ataque era maciço por toda a artilharia aérea, terrestre e marítima quando possível. Porém, gente, quando ele declarou guerra entrando na Polônia, a Inglaterra declara guerra a ele e a França, ele fica meio desnorteado, como eu falei para vocês. Então, os primeiros meses da guerra, ele fica basicamente na conquista da Polônia. E aí ele vai se reorganizar para enfrentar a Inglaterra, para enfrentar a França. A União Soviética não preocupa, porque a União Soviética está ali segura pelo acordo de não agressão. Então ele tem que se preocupar com a parte oeste, né, da Alemanha, que seria aí a Inglaterra e a França. E aí depois que ele vai se reorganizar, por partir de maio de 1940, ele começa o ataque à França. Só que antes dele atacar a França, ele ataca a Bélgica, ele ataca a Holanda, os Países Baixos, Luxemburgo. Essas pequenas nações ao norte da França aí ficam sob o domínio de Hitler. Mas ele não para aí, ele também ataca a Noruega, ele também ataca a Dinamarca e ele ataca a Islândia. A Suécia ele não atacou. Ele dominou essas regiões que eu citei para vocês de fevereiro ou março de 1940 até maio de 1940. Quando chega em maio de 1940, ele ataca a França. E aí, no dia 17 de junho de 1940, ele pessoalmente chega em Paris, e vai assinar um acordo de paz com o Marechal Pétain. Ou seja, ele assina um acordo de paz com os franceses, o senhor assinou. Só que, por que ele assinou esse acordo de paz com os franceses? Porque ele havia dominado a França, por isso. Então, ele havia dominado a França, ele tomou a capital, que era Paris. O Marechal Pétain, ou Pétain, né, sei lá qual é a pronúncia certa, assina esse armistício, onde ele vai instalar ao sul da França um novo governo, a República de Vichy, ou Vichy, que essa República de Vichy, ou Vichy, que eu vou mostrar para vocês aqui, peraí, aqui.
Aqui, ó, tá vendo? Chamada de zona livre, né? Ou a França de Vichy, né? E aqui é a França, a zona ocupada pelos nazistas. Por que essa aqui não foi dominada totalmente pelos nazistas? Porque o governo que foi instalado ali pelo Marechal era um governo aliado dos alemães, aliado dos nazistas, né? Fazia ali o que os nazistas queriam, por exemplo, inclusive mandar judeus para os campos de concentração. Tá? Então eles estavam fazendo o jogo dos nazistas. Porém, gente, havia um general aqui na França, né, que ele viu que a França foi derrotada, foi dominada. Ele foge da França, o nome dele era General de Gaulle, e ele vai para o Reino Unido. Por que ele fugiu? Porque ele era um covardão? Não. Ele fugiu porque se ele caísse na mão dos nazistas, provavelmente ou ele seria morto, ou ele seria praticamente impossibilitado de continuar a lutar. Daqui do Reino Unido, ele vai continuar comandando a resistência francesa contra os nazistas, porque houve a dominação nazista, mas o grupo de resistência continuou. Tá? Então, muitos franceses continuaram lutando secretamente contra os nazistas, e eles faziam ali várias incursões que tentavam minar as forças dos nazistas ou as posições estratégicas dos nazistas dentro da França. Então, toda a área azul que vocês estão vendo no mapa aqui, ó, é a área de domínio nazista, tá? Então, toda a área que fica sob domínio nazista. E a área vermelhinha e verdinha é a área mantida pelos aliados, tá bom? Voltando aqui. Então, a França acaba se rendendo, né? Em 2 anos de guerra na Europa Ocidental, e os Balcãs estavam sob controle dos nazistas, gente. Então, toda a Europa Ocidental, mais os Balcãs, ficaram sob controle dos nazistas. Mas a Inglaterra continuava lá resistindo, embora, né, enfraquecida, porque praticamente estava sozinha na guerra e sendo atacada quase que diariamente com a aviação alemã, né? A Luftwaffe atacava constantemente os ingleses. O alvo principal era a capital de Londres. Mesmo assim, eles não conseguiram invadir a Inglaterra. Ao não conseguir invadir a Inglaterra, ele perde a paciência e ele pensa o seguinte: ele comete o mesmo erro de Napoleão. Já que eu não posso dominar a Inglaterra, vou continuar atacando de maneira aérea, mas vou me voltar contra a União Soviética. Ele se precipitou e vai desrespeitar o tratado de não agressão, né, porque era fácil para ele, desrespeitar o tratado era com ele mesmo, e numa operação conhecida como Operação Barbarossa, ele vai atacar a União Soviética, tá? E ao atacar a União Soviética, a coisa começa a entornar para o lado dele. Até então ele estava indo muito bem, tá? No momento que ele atacou a União Soviética, a coisa ficou ruim para ele. Aí é um esqueminha mostrando para vocês como era o ataque da Blitzkrieg, tá? Então, a parte branca e vermelha aqui são as tropas polonesas, e aqui, todo mundo sabe, né, são os nazistas que estão cercando essas tropas polonesas. Aqui são os tanques também nazistas, tá? Aí é um tanque alemão aqui, ó. Bem incrementado, hein, comparando com a Primeira Guerra Mundial. Então, aqui é o que eu já expliquei para vocês. Também. Aqui é a Operação Barbarossa, tá? Então, as tropas nazistas vão sair da Polônia e vão atacar basicamente 3 territórios dentro da União Soviética. O objetivo era dominar esses 3 territórios, que era Leningrado, a cidade de Leningrado ao norte, Moscou na parte central e Stalingrado mais ao sul, que ele queria o controle do Cáucaso, tá? Que do Cáucaso ele chegaria ao Oriente Médio, dominando a região rica em petróleo. Esse era o objetivo dele. Paramos por aqui, tá? O vídeo está ficando muito longo. Até a próxima.